Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Cuide-se Bem pela Top Web TV. Eu sou Cláudia de Souza Santos, palestrante, apresentadora, especialista em saúde e bem-estar. Esse programa tem o objetivo de inspirar e motivar as pessoas e as equipes nas empresas a terem um estilo de vida saudável, a terem uma vida mais ativa em atividades físicas, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e cuidar da sua saúde emocional. No mês da mulher, hoje o nosso tema é a mulher, a fotografia e o bem-estar. Está comigo uma pessoa muito especial, a fotógrafa e produtora Luciana Petrelli, empresária, parceira do projeto do Instituto RIC, um projeto de saúde e bem-estar. E nós vamos conversar hoje, então, sobre a fotografia, sobre como fazer grandes produções. E, então, como foi a experiência, né, no Instituto como empresária, onde nós tivemos a felicidade de desenvolver um grande projeto, ganhamos um prêmio de empresa cidadã pela ADVB Santa Catarina e pelo Sebrae. Então foi uma parceria de sucesso, eu falo que é uma parceria feminina de sucesso que só nos fez crescer, nos tornou amigas e estamos sempre procurando, buscando levar mais qualidade de vida, informações para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Luciana. Uma boa noite a todos. Então, eu e a Cláudia, nos conhecemos em 2010, com o propósito de trabalhar a saúde dentro de empresas. E como a minha habilidade, uma formação em comunicação e por anos tendo sido fotógrafa, achei que seria bem possível trabalhar dentro das empresas, integrando essa forma mesmo, de pensar a vida. Então, nós tínhamos lá nosso projeto, que era entrar em todos os departamentos e mostrar, e incentivar e motivar as pessoas a se movimentar e conseguimos fazer de uma maneira criativa. Esse que foi o que nos uniu, porque a Cláudia tinha esse conhecimento, eu tinha outro conhecimento e a colaboração, a cooperação entre nós possibilitou levar para as pessoas. A gente fez aulas de dança, a gente fez concurso de fotografia, fizemos ikebana, fizemos yoga, levamos tai chi chuan, levamos a meditação para dentro de todas as sedes, as 11 sedes do grupo. Isso. O que nós fazíamos numa sede eram replicadas em todas as outras sedes. E até nós fizemos aula de percussão. Então eram momentos assim que as pessoas se sentiam descontraídas. E exatamente por ter esse momento de relax, de descontração, havia uma integração humana entre as pessoas de maneira fácil. E eu acho que isso contribui para a saúde mental, contribui para os relacionamentos, contribui para a troca de afetos. Eu acho que hoje uma das questões básicas da nossa vida mesmo, é a correria, é a ansiedade, é sempre estar se atrasando para os momentos seguintes, e isso faz com que a relação humana perca. Então, quando a gente vem e introduz isso, possibilita de novo o afeto entre as pessoas, E esse afeto deixa uma vida mais aconchegante, uma vida mais confortável para aquele que precisa e confia. Então começa a ter uma relação de confiança naquele que é o parceiro de trabalho, que é o colega. Isso, O colega não é nem o irmão, nem o amigo, ele tem a função durante 7, 8 horas de estar junto da outra pessoa, tendo um relacionamento de preferência a partir do bem-estar e da saúde. Então talvez muitas empresas não compreendam o significado deste profissional dentro,
da empresa, né? E eu Os acho profissionais que desenvolvem a saúde e bem-estar, essa área. que propõe, né, Isso. esse nível de envolvimento, né, que as pessoas têm na horizontal, que seriam realmente com os colegas, e na vertical com aqueles que são os seus coordenadores, seus diretores e com aqueles com quem você tem que levar adiante o teu processo. Então você é uma equipe, é um corpo, né? Na realidade, muitas vezes você não compreende isso como um corpo vivo. E quando você leva elementos lúdicos, naturalmente há uma descontração, né? E aí, na descontração, você tem uma permissão interna. E isso tudo só agrega valor. Sim. E quando você me chama, então, voltando a mim, né? Quando você me chama para falar um pouco de fotografia e nós estamos envolvidas com o que a gente fez juntas, né? É porque a gente continua opinando uma na vida da outra, né? E eu acho que... Em virtude do trabalho, criou-se um laço, né? Muito, que se tornou um elo forte, porque nós, né, tínhamos uma relação, né, de viagens e tudo mais. E com o que nós construímos, né, que iniciamos o projeto juntas, e foi muito interessante porque o primeiro ano foi mesmo de construção, para as pessoas entenderem que nós estávamos lá querendo levar algo bom, né? E já no segundo ano foi considerado o melhor benefício que a empresa estava oferecendo para os colaboradores, né, em pesquisas e tudo mais, e não tivemos mais incidências. A gente tem muito pouca incidência até no ano passado. Esse ano é um ano novo, de pessoas com problemas de lesões por esforço repetitivo, de relacionamento, né? Então fizemos um projeto maravilhoso que teve com resultados mesmo, e que frutificou aqui nesse... a fotografia é um viés também da saúde emocional. Eu, assim, tratando então da fotografia, né, trazendo ela como um elemento próprio, uma ideia que se realiza sempre para mim, porque eu tenho a formação em comunicação, e pensando sempre na fotografia, desde jovem, né, eu tive muita vontade de trabalhar, de viver como fotógrafa. Você sempre foi... Né? Sempre. É o que te inspira, realmente. É o que me motiva. É o teu porquê. É o teu porquê. E dentro do Instituto, eu acho que foi uma ferramenta muito importante, porque o Instituto trabalhou também com jovens. E eu trabalhei dentro da escola do Instituto de Educação aqui na Mauro Ramos. Isso. Com jovens entre 17 e 18 anos, que estavam acabando o ensino médio para fazer o vestibular. E a gente fez um trabalho durante 1 ano e meio, que foi sobre drogas, e usando de 3 elementos muito importantes para eles, né? Já muito forte o canal do YouTube, e eles tinham então o Face, o YouTube, e usamos do que nós vínhamos trabalhando, que era fotografia, vídeo e roteiro. Então, nós construímos durante 1 ano conteúdo, né, material que permitiu ser discutido em sala de aula e no contrafluxo, que era no horário que todos eles nas escolas precisam criar projetos, né, e são coordenados por alguns professores, então são interdisciplinares. Nós levamos a história, levamos o assunto que eram as drogas. Então, eles foram apresentados a neurocientista, psicólogos, ex-dependentes, né? Pessoas jornalistas, eu acho que músicos, surfistas. Nós fizemos nós fizemos um pool de pessoas de diferentes áreas que pensavam a vida de formas diferentes, mas com o mesmo viés, que era quem e como eu estou vivendo a minha vida. E esses jovens tiveram uma grande descoberta, porque eles acreditavam que soubessem muito sobre drogas,
e viram que eles tinham muitos elementos a serem pesquisados, questionados. E desenvolveram, as turmas se dividiram em grupos, e nós, então, a partir daquele conteúdo, colaboramos com a criação de roteiros, a produção desses roteiros, com o figurino, maquiagem, luz, o vídeo e depois a edição. Foi um projeto muito legal, que resultou em prêmios. Eles foram a São Paulo conhecer a Record, que é a emissora para a qual nós estamos trabalhando. E até hoje, quando eu passo por alguns deles, que já estão, né? Isso foi 2012, 2013. Isso. Às vezes eu já encontrei garota sendo gerente de loja no shopping, já encontrei na rua, já encontrei circulando mesmo, né? Sim. E há uma relação de satisfação e daquela informação que ficou de uma forma, eu diria, não só positiva, mas ficou uma informação, eles ganharam essa informação, eles se apropriaram. E uma vivência, né? Porque eles pensavam que tinham esse conhecimento e eles viram que era muito mais. Né? Então eu acho que, mais uma vez, a arte, ou um elemento que chega a ser arte, né? Porque isso não foi a arte, isso foi um produto pensado, desenvolvido, com o intuito de trazer educação, né? Só que usamos de recursos que eram muito criativos, que os motivou. Então isso fica muito claro, que quando você produz, incentiva e motiva e gera conteúdo, qualquer pessoa se interessa. Isso assim, mas o jovem não está nem aí. O jovem, o adulto, a criança, qualquer pessoa que esteja em saúde mental positiva, né? E emocional, saúde mental, emocional, ela recebe, é muito receptiva a bons conteúdos e as formas como esses bons conteúdos podem chegar neles próprios, né? No meu caso, como a fotografia, fizemos também um projeto no Morro da Caixa, que era naquele guarda-chuva do Padre Wilson, era a ONG Escrava Anastácia. Também trabalhamos com fotografia, edição de fotografia, levamos a parte digital, a informática, porque eles têm poucos conhecimentos. Éramos dois, um amigo Ivan de Sá e eu, fotografia e edição, e levamos a Drica, que era da assessoria de imprensa Apoio. Isso, do Instituto RIC. Isso tudo pelo Instituto RIC. Que faz parte da empresa do Grupo RIC Record. E ficamos trabalhando durante 4 meses com esses jovens, uma vez por semana, e demos para eles, criávamos pautas, né? E uma das pautas foi: fotografe a sua história, né? Aonde você mora, com quem você mora, o que você faz. Então, essa meninada fotografando sua própria casa, seu próprio quarto, sua própria rua, seu próprio lugar de lazer, um fotografando o outro, né? Disso legal. Nós também produzimos material que eles desenvolveram. Muitos não sabiam usar o Face, muitos não sabiam o uso das mídias sociais. E o uso positivo da mídia, né? Certo. Porque eles acessam a informação digital e, por osmose, acabam acessando a mesma coisa sempre. Isso, e isso deixa-os limitados. Quando eles perceberam que tinham um universo, porque nós os questionávamos para que trouxessem informações para aquelas pautas, eles tinham que fazer pesquisa. Sim. E quando eles entravam para fazer a pesquisa, aí o universo se abre, né? Isso. Então, mais uma vez, educação, fotografia, vídeo, pintura, o que você puder introduzir na vida educacional do jovem, mais rica vai ser, mais links ele fará, né? Porque vai falar um português melhor, vai precisar ler, vai precisar criar textos. E acompanhado vai criar um texto que vai ser
corrigido, vai ser mais bem elaborado, vai ser pensado, portanto vai ser editado, as sinapses acontecem. Sim. Então eu acho que o Instituto, dentro do nosso propósito, a gente teve um excelente resultado, né? O Alerta Galera, que foi esse projeto, trouxemos um rapper de Belo Horizonte. Agora eu não estou lembrado o nome. O nome não lembro o nome. Talvez até o final do programa a gente lembre. São muitas pessoas que passaram, que passam no projeto e tudo mais. Sim, porque foram fotógrafos, foram cineastas, foram editores, foram surfistas, foram esportistas, atletas. Depois da área médica, também foram pessoas da parte legal, né? Sim. O uso da droga hoje no Brasil é um uso proibitivo, então você precisa entender que você está fora da lei. Isso. Então quais são as consequências também, né? Então a gente procurou abordar de uma maneira bastante ampla. E voltando para a questão da fotografia, a fotografia ela contribui para mim, né, de uma forma bastante me motiva, porque ela me acessa. Através da fotografia eu acesso em mim conteúdos e espaços, né, que eu acho que é a questão assim o que de referência eu tenho construída, que quando fora eu posso projetar esse conteúdo e aí então eu construo essa imagem. Né? Então isso é uma forma de fazer fotografia, né? Não é um selfie e não é a fotografia do celular, independente, né? Você sai na rua e olha, você se inspira na natureza. Fala um pouquinho do teu olhar para fazer as fotos, porque a Luciana tem umas fotos lindas, uns lençóis, que eu sou apaixonada por aqueles lençóis invertidos. E, né, como é que é isso? Então, eu acho que tem assim todos nós, o nosso mundo é pleno de imagens, né? Nós estamos olhando a vida o tempo todo, né? Uma das formas mais impactantes é a imagem, né? E hoje eu acho que o som está muito forte também. E dessa forma, assim, no meu caso tem a imagem mesmo. E ela sempre me foi muito motivadora no sentido, assim, de que me impressiona sempre os claros e os escuros, então a luz e a sombra, né? Esse volume. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente está falando, eu posso explicar um pouco a fotografia que eu faço, porque eu venho do fotojornalismo, então é uma fotografia que passa por uma realidade, essa realidade pode ser desenvolvida, que se torna um documental, uma história, um processo de informação que, se aprofundado você tiver interesse, você tem um documento, você tem um histórico e você pode entrar com isso para a ficção, que é o meu caso, né? Hoje eu não tenho mais um trabalho cotidiano, eu tenho o estudo da fotografia. Você começou com o trabalho cotidiano. 18, 17, 20 anos, quando eu era bem mais jovem, começando a fotografar, eu tinha eu fotografei teatro, fotografei dança, fotografei rua e trabalhei um pouco de moda, um pouco de estúdio, pessoas também. Muitas vezes você capta imagens e isso te traz para dentro e você então linka com informações que você tem. No caso, esses são os lençóis. Eu amo esses lençóis. Pois é um trabalho que muita gente realmente gosta. Eu já expus na Helena Freta, expus em Curitiba, ele já foi para editais. Esse trabalho, a gente podia ir passando alguns lençóis, ele é uma consequência de varais. Então, por exemplo, viu os varais que vem do jornalismo, que vem assim da vontade de saber quem mora ali, né? Cada um de nós tem uma forma de identificar o outro.
Quando eu viajava ou estava na rua, porque eu sou da geração que se pendurava roupas em varais. Hoje as pessoas moram em lugares pequenos, têm máquinas e varais pequenos, né? Mas, para mim, há muitos anos atrás, conforme eu passava em muitas casas de bairros distintos ou em viagens, você conseguia identificar pessoas morando naquela casa. Né? Então, você tinha roupas de criança, você tem, por exemplo, roupas de futebol. Muitas vezes eu passava numa segunda, normalmente se lava roupa na segunda, né? E se tiver sol, então é ali que estará toda a informação do que aconteceu no final de semana. E você vê lá camisas de futebol mais do adulto, da criança. Então, você identifica, você vê calcinha, você vê sutiã, você vê roupas muitas diferentes, calça jeans, lençóis, né? Sim, muitas lençóis. Vezes eu tenho muito varal que eu vi no meu horizonte. Isso foram já uma derivação dos varais, né? Quando eu percebo o movimento deles, né? Porque o varal, por si só, recebe, como é que ele seca a roupa? Sim. Pelo vento, né? O vento, a luz, o sol, então aquilo é um movimento. Isso. Ao mesmo tempo, eu fotografei dança há muitos anos. Certo. E eu acho que isso ficou misturado num chip aqui que ficou ali parado esperando um dia ser acessado. Sim. E eu acho que isso pode se chamar, então, o clique. Né? Mas se você tem um HD bem produzido, um HD muitas informações, com informações, você pode dar bons cliques porque você vai acessá-los muitas vezes de maneira consciente e outras inconsciente. Então eu acho que isso em qualquer área. Sim. Quem escreve, você para projetar uma ideia, um programa novo, na arte, na música, no cinema, porque essa questão, né, que a gente pode colocar aqui, porque a gente está conversando com outras pessoas que estão aqui nos vendo, sem conteúdo não dá. Sem conteúdo não dá. Então, por isso que é tão importante a educação. Ontem, segunda-feira, no Roda Viva, estava o ministro da Educação. E foi perguntado a ele, né, um paradigma mesmo, porque assim, a educação brasileira, em como está, só será nivelada aos níveis hoje internacionais da educação que se imagina viável para que se produzam cidadãos conscientes e possíveis de produzir conteúdos para os seus países, além de para si próprio, só daqui a 200 anos. Nossa. O jornalista fez a pergunta a ele, o que o senhor tem a dizer sobre isso? É um desafio chocante. Então, nós, você, eu, o Jaquito que está aqui conosco, que é o nosso técnico aqui, você que está em casa, qual é o papel de cada um de nós nessa sociedade? Não dá para você não ser um indivíduo ativo. Né? Então, assim, qual é o instrumento que eu tenho? Eu tenho a fotografia. A fotografia. Então, eu tenho a forma de comunicar e educar, com certeza. Né? Então, ela pode ser poética, sem dúvida alguma, mas não dá para ela tornar-se, para mim, para mim, outros artistas, forma de pensar, outras pessoas, não tem o gosto pelo hermético, pelo aquele inacessível, né? Eu acho que você criar comunicação e empatia é o meu intuito nessa vida, né? Falando nisso, como é que você desenvolve os seus projetos, as exposições? Fala um pouco para nós, porque você é uma produtora, você não é uma fotógrafa. Também, quero saber, vamos contar, vamos compartilhar com as pessoas. Eu tive uma sorte, em alguns momentos não parecia ser uma sorte, porque eu fiquei um período bastante longo afastado da produção fotográfica, né? Aliás, eu não fiquei um período longo afastado da produção, eu fiquei um período longo afastado da minha geração de fotografia, da minha forma
de pensar a fotografia que seria própria minha, que poderia dizer então autoral. Certo. Eu trabalhei com fotografia para fins comerciais. Né? Durante 16 anos eu trabalhei como hoteleira e usei a fotografia, né, em benefício dessa hotelaria, desse turismo, que é a antítese de uma fotografia que eu faço hoje. Porque para você apresentar e seduzir a quem quer vir te visitar, tem que ser belo. Sim. Né? Você tem que ter a paisagem belíssima, o momento. É o que seduz, é o que você falou. Nós somos, a gente vai atraído, mais pela imagem, né? a gente é atraído pela imagem, pelo som, mas a imagem é muito forte. Então nós temos assim umas fotografias, umas fotos que são fotografias, essa até faz parte de um trabalho, mas é pra pôr eu na tela posso inteira, colocar. Não, então não. Eu posso aqui é um trabalho com texturas, com casca de árvore, que a gente está fazendo um outro projeto nesse momento, né? Mas a fotografia durante esse período que eu fiquei distanciada, eu não deixei de praticá-la. Então foi exatamente o período de passagem do analógico para o digital, que eu venho dessa outra geração. Então dá um pouco de um susto, né? E essa, por exemplo, essa fotografia que nós estamos vendo é uma fotografia do presente. Nós estamos em 2018, eu fiz essa fotografia em 2016. É uma fotografia construída, né, a partir de elementos que eu encontrei. E o que acontece? Eu tenho de novo aí, eu tenho movimento, eu tenho vento, eu tenho uma forma que é abstrata, né? Sim. E ao mesmo tempo que te questiona, porque você fica intrigado em procurar saber o que é isso. Então, isso é uma fotografia que eu chamo de uma realidade ficcional, porque ela usa de elementos reais, né? Eu não tenho nenhuma construção que o digital permite, ou que as artes visuais também, hoje no encontro de todas as linguagens, a fotografia muitas vezes pode ser um recurso técnico para uma outra informação. Ou você pode construir, a partir da realidade construída, a fotografia que me interessa. Então, essa é uma sequência que eu chamo de Pássaros, que eu fiz na Bahia, e que eu encontrei esse elemento, você imagina que você achar que deve ser, e fomos fazer isso, e ele voou, né? E ele voou, então assim, é isso que eu estou te apresentando, os pássaros. Está indo para um projeto agora, que eu estou apresentando, para, se possível, ir para o MASC, junto com um grupo que é o Grupo Armazém, o Centro Cultural Armazém no Sambaqui, que é coordenado pela Juliana Crispi e a Francine Gudel. Elas têm um trabalho muito legal, levando para o MASC uma representação Vamos lá. Não vou falar. Vamos, você falou da Juliana Gudel e tal. Daí pode ir dessa continuação aí. Eu vou um pouquinho antes para assim. Bom, então posso falar? Esse trabalho, por exemplo, que chama-se Pássaros, eu vou apresentar agora para a curadora Juliana Crispi e a Francine Gudel, que fazem parte do Centro Cultural Armazém. Elas têm uma proposta de receber uma convocatória, onde as pessoas enviam os seus materiais, elas selecionam e constroem, então, um panorama da arte, né? Eu, hoje, tenho feito um trabalho que é junto com um grupo de fotógrafas, eu faço parte do NEFA, Núcleo de Estudos em Fotografia e Artes Visuais, coordenado pela Lucila Horne. Nós estudamos fotografia, criamos linguagens fotográficas no grupo para que a gente faça o exercício da cooperação e da colaboração, que é uma interferir no trabalho da outra, né? Então a gente tem o propósito do estudo para poder desenvolver o seu texto pessoal,
a partir das imagens, construir uma história, uma edição, e aí ali nós estamos fazendo o exercício de livros de autor, exposições, fomentando a fotografia local para que ela também tenha uma projeção, né, além Florianópolis. Então a gente faz pontes com Curitiba, com Porto Alegre. Tem uma... Isso te perguntar, né? Você está sempre levando, né, tua arte também para Curitiba, para outros locais. Eu acho que viver em ilha faz com que a gente necessite de pontes, né? E eu acho que é uma questão simbólica, mas é uma questão literal também, né? Estar na ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, nos instiga a construir esses relacionamentos, porque a ilha é tão linda que ela nos seduz ao deleite. É difícil Florianópolis. E aí o teu olhar de fotógrafa, nossa, tem tudo... colabora, né? Colabora, mas ao mesmo tempo nos deixa muitas vezes acomodado, porque a natureza te relaxa. Sim. Há uma conexão muito positiva, né? O ser humano vivo com o espaço de natureza. A natureza, né? Que é a saúde. E isso nos ajuda bastante, mas a construção intelectual é fundamental. Que você falou da educação, está sempre desenvolvendo. Então vocês, né, estão já com todos esses anos aí de trabalho, de profissionalismo, estão estudando muito para continuar desenvolvendo, criando novos caminhos, novas técnicas. Sim, isso é fantástico. Esse núcleo de estudos trabalha com pessoas jovensíssimas, né, de faculdade, pós-faculdade. Então, e tem muita gente boa. Sim, muita gente boa. Eu, às vezes, fico até pensando por que eu tenho que fotografar mais se tem tanta gente boa fazendo fotografia, e a vontade que me dá mesmo é de fazer as pontes. Isso. Né? A tua arte, né? A tua arte, a fotografia, e como você, como produtora, tem essa veia de querer criar. Eu então, venho de família de empresários. Isso. E o fato de ter exercitado essa habilidade... instiga. Me instiga, sim, porque é muito difícil você... Quer dizer, é muito difícil para mim, né? Eu tenho uma amiga, que é a Juliana Hoffmann, que é absolutamente centrada no trabalho dela. Fotografia. Ela é uma artista plástica, né? Ela usa a fotografia na composição. E ela tem uma concentração incrível, que eu invejo para poder realmente realizar dessa forma a minha fotografia, que é foco e objetividade naquilo que eu estou pretendendo. Porque eu estou fazendo trabalho, aí já tenho vontade de ajudar aqui, apresentar o outro. Essa é a produtora, né? Maravilhosa. Fala, que precisamos, porque se não tem os produtores, como é que isso vai ser levado? Tem esse mapa, né? Mapa dos produtores. E né? o próximo trabalho teu, então? Então, eu tenho uma proposta, que até fiquei um pouco em dívida com a Juliana Crispi, de fazer uma exposição no Espaço Armazém. E estou em plena atividade nesse momento dentro do sítio Arte e Educação Coworking, que tem a ver com a Juliana Hoffmann, com a Sandra Alves, com o Guto, que somos um grupo dentro de um projeto que é no ateliê digital do Espaço do Sítio, para desenvolver arte e tecnologia. Então nós vamos... Aonde que é o sítio? Então, o sítio é na Lagoa, no caminho de quem vai para os Araçás. É um espaço que começou no Degrau, que era um restaurante ali, uma casa antiga, colonial, açoriana, que já foi cadeia, já foi a casa do padre, foi o Degrau, que era um espaço de arte e educação, arte, cultura e restaurante, e agora o sítio é uma galeria e um coworking. E os responsáveis querem fazer daquele espaço um espaço de arte e tecnologia. Então, na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos apresentar nossos projetos. Nós fizemos um video mapping, tem cinema, esse trabalho da Juliana Hoffmann, que ela fez em cima dos cupins,
da decomposição e sobrevivência. Então, a gente trabalhou uma ambiguidade entre destruição, sobrevivência, que se dá em qualquer um dos seres vivos, né? Através do que aconteceu com uma parte da biblioteca do pai dela. E aí a Sandra Alves filmou, eu fotografei, a Juliana trouxe esse material, o Guto fez a música, é um cara jovem que está fazendo o estudo em música, trabalha tanto a parte da museologia quanto a parte eletrônica. E eu acho que Essas fotografias são as suas fotografias? Essas são minhas fotografias sobre os trabalhos que foram os livros comidos pelos cupins, que a Juliana desenvolveu um projeto muito bonito que ela apresentou no Badesc e correu o estado pelo Sesc. Então você junto com ela nesse sim, projeto. Agora nós nos juntamos, vocês, é um projeto de novo, colaboração, cooperação, apresentado com os equipamentos do sítio, que serão apresentados, somos 5 grupos. Que legal. E cada um de nós tem uma proposta e vai desenvolver com um tipo de tecnologia. Nós então, estamos com o video mapping, tem os sensores, tem random, que são um tipo de projeto de trabalho que entram em fala, sensor, entra na internet, busca palavras, frases, e isso vai criando outras imagens, depois outra cinema. Eu acho que vale a pena. Tem uma variedade enorme isso. de novas informações aí na cultura, na arte. Que lindo. Tem que visitar também, né? Sim, convidamos tem que ir todos, porque eu acho que sítio, descontração é uma proposta do sítio, né? Que seja um espaço de convivência. Um espaço de saúde e bem-estar. É um Exato. espaço que trabalha, que você vai lá para relaxar. E lá eu diria verdadeiramente, porque o sítio é uma palavra espanhola, que é o local, mas ele se dá num sítio. Sim. É uma área de pelo menos uns 10 mil metros quadrados de vegetação nativa, com vários ambientes ao ar livre e interno, com um excelente sinal de Wi-Fi. E você encontra, a lagoa é muito frequentada por estrangeiros. Sim. Então você encontra australiano, americano, inglês, alemão, italiano. Dá para fazer uma interação mundial, muito boa. E ali maravilhoso. É um laboratório. Sim. Então é um espaço que qualquer jovem deve ir pelo menos visitar. Toda sexta-feira tem um happy hour com música. Que legal. Eles têm um projeto lá que é Drink and Draw, então, que é o happy hour. Sim. Eles têm campeonato de ping-pong. Olha só, ping-pong é muito legal. O ping-pong tem comprovação de desenvolvimento mental, de atenção, de concentração, de saúde. E provavelmente pratica parte física também. Controle, né? Luciana, 2017 você teve um ano sabático, é isso? Ou foram alguns meses? Conta pra nós, como é que foi esse, que tiveram aí uns eventos muito importantes que você esteve presente? Foi verdade. Foi, eu e meu marido tínhamos essa condição de abrir um espaço na nossa vida profissional e poder ficar fora. A gente ficou 2 meses e meio viajando, com um projeto, né? Muitas pessoas, hoje, quantas pessoas vão fazer viagens gastronômicas? Nós fizemos uma viagem cultural. Foi um ano que criou-se por uma agenda, aconteceu no mesmo ano. Foi a Bienal, que é de 2 em 2 anos, Veneza. Em Veneza. Em Veneza. A Documenta, que dá de 5 em 5 anos em Kassel, Alemanha. E Münster, que tem um projeto a cada 10 anos de esculturas na vida urbana. Nossa. Então, nós fizemos a visita a esses 3 lugares. Acabamos no Paris Photo, em novembro, em Paris, que também é um evento de fotografia mundialmente reconhecido. Então foi muito legal a gente ter visitado a Documenta,
A Documenta, o que acontece na Documenta? A Documenta para quem é mais leigo, né? Para quem é do esporte, vamos explicar a arte então, e cultura. A Documenta é um evento, sempre há um curador, né? Que acontece a cada 5 anos nessa cidade de Kassel. Ela teve como princípio um professor de artes visuais. Ele quis reavivar Kassel porque foi completamente destruída na Segunda Guerra. E tinha o Museu Frederiziano. E esse professor, então, começou a fazer convites a artistas europeus para que se encontrassem a cada período nessa cidade, e que era uma cidade já de faculdades de arte. Tá. E com isso ele foi fomentando e acabou tornando-se um evento muito forte, porque ele foi ele projetou a arte muito da Alemanha para os países nórdicos e de uma força e característica que ainda eram contemporâneas, que eram tão contemporâneas que nós tínhamos dificuldade de acessar, né? Então os curadores sempre tiveram essa visão de fazer uma seleção que traduzisse o que se estava acontecendo no mundo naquele período e que de 5 em 5 anos pudesse ser mostrado. Esse ano se falou da condição da imigração e dos excluídos. Então ela teve esse tema e se apresentou em formas poéticas e literal, né? Porque Kassel é uma cidade muito difícil, ela recebe muitos estrangeiros árabes e é uma cidade alemã muito industrial, diferente de Berlim, diferente de Düsseldorf, diferente de outras cidades. Então o que acontece? Foi muito ambíguo para nós, porque nós passamos 4 dias em Kassel visitando vários lugares, porque a cidade fica plena. E nós observamos realmente que há uma separação e se falou isso em projetos, né? Que há uma perseguição e se mostrou vídeos com assassinatos. Isso foi bastante documentado em vídeo, fotografia e texto. Além disso, a Documenta, ela tem uma característica que você precisa conhecê-la mesmo para poder reconhecer o nível dos artistas que estão lá. Então, essa foi a primeira parte da viagem. Muito bom. Depois nós saímos de casa e fomos para Münster. Münster é uma cidade pequena, alemã, praticamente universitária também, plana, que se anda de bicicleta por todos os cantos, de facílimo acesso. Nós tivemos um prazer tremendo de estar em Münster, porque tivemos um erro de localização. O nosso hotel não era em Münster, era outra Münster, e acabamos conhecendo uma jornalista por intermédio de amigos e ela nos recebeu em casa. Que legal. Então ficamos na casa de uma jornalista que tinha já documentado em outras temporadas o projeto de esculturas de Münster. Então, isso também aconteceu e é um projeto a cada 10 anos. Sim. Para que se pense a cidade. É uma década para você assimilar as esculturas que interferem na tua vida do dia a dia. E depois fomos para Veneza, né? Em Veneza participamos da Bienal, já é um evento mais conhecido nosso, né? Eu acho que é muito mais frequentado, até porque de 2 em 2 anos. O Brasil participa de Veneza, estava em Veneza esse ano também. E por último, então, tivemos em Paris que daí é um evento de fotografia, mas ele tem um cunho mais de mercado. A diferença desses eventos que a gente foi é que ele tem o propósito mesmo da reflexão. Mais cultura. Ele está mais intrínseco ao fazer e ao processo do que à venda. Então é diferente. Muito bem, diferente. Então foi mais mercado. E como é que foi a tua rotina nesse então, período? Isso em viagem é uma coisa delicada, né? Porque eu com certeza fui com
o meu elástico, levei tênis, roupa de malhar, mas a gente realmente sai da rotina, é bem difícil. Procuramos sempre ter uma relação de estar próximo a parques, caminhar, cuidamos muito da alimentação, tá? Para não ter esse deixar rolar qualquer coisa. Eu acho que não é fácil, alguns lugares, por exemplo, Itália não é vegana, né? França não é vegana, Alemanha é vegana, Berlim é o máximo. Então, assim, o alemão, ele é muito maluco de todas as maneiras, né? E, ao mesmo tempo, quando você tem toda essa construção intelectual que a Alemanha tem, e você tem um berlinense, que eu diria que é como você tem um nova-iorquino, um paulista carioca, né, uma pessoa talvez em Tóquio, eu não conheço, nós conseguimos em Berlim ter uma vida próxima à nossa rotina. Então nós estávamos num apartamento de amigos, nós tínhamos mercado perto, a gente saía cedo para caminhar, tínhamos comida que produzimos a nossa refeição em casa, nós andávamos muito de bicicleta, nós almoçamos em restaurantes veganos com padrão de qualidade incrível, com cardápios deliciosos, com preços honestos, né? Sim. Então, Berlim foi uma cidade que a gente teve muito isso de uma vida... Bem-estar, um estilo saudável. Um estilo de vida, uma viagem que estava totalmente adequada ao nosso bem-estar. Né? Já Düsseldorf, por exemplo, a gente não conseguiu fazer muito claramente que bicicleta lá é uma cidade muito automobilística, né? Então o que a gente fez? Íamos para a beira do rio e caminhávamos. Parques, tem praças e parques, cidades planas, então nos possibilitou muito caminhar. Já em Veneza, absolutamente tudo a pé e de vaporeto. Né? Então, também tivemos, na maior parte do tempo, eu gosto de caminhar, Paulinho gosta de caminhar. Né? Então, nós tínhamos isso inserido na nossa rotina. Andar de carro, muito difícil, porque nós fomos para ficar nas cidades. Certo. Então, usamos muito metrô, usamos bicicleta, usamos as nossas condições humanas, físicas, né? Cuidamos mesmo por exemplo, eu preciso fazer atividades porque eu faço físio, então eu precisava cuidar da parte... Sim, para manter e poder andar quadril, também, né? Continuar mantendo tudo. Que bom! Então... Bebemos um bom vinho, comemos também besteiras de vez em quando. Com equilíbrio, né? Manter. É isso que é importante, você fazer as coisas que você gosta, né? Em viagens ou mesmo na sua rotina, procurar manter... E tem um equilíbrio, pode sair um pouquinho, né? Não precisa ser mais rígido, né? Você pode relaxar e afundar naquilo que você ama, né? Porque não é para... Você não pode ser feliz, todo dia fazer o mesmo, ter a mesma intensidade de paixão, né? Isso. Até porque ela não se mantém. Isso. Então, acho que descobrir esse movimento, esse cíclico, e respeitar, eu acho que talvez até uma intenção minha. Verdade. E é um jeito que as pessoas podem estar refletindo sobre isso que realmente conduz, né? Não precisa ser rígido o tempo inteiro, pode estar desfrutando e incluindo mesmo um estilo de vida saudável, seja no Brasil ou no exterior. Em qualquer... Procurar que seja seu. Isso. Né? Que você... Eu estando aqui ou em viagem, eu gosto de caminhar. Então, isso não é uma coisa que eu tenho que fazer um esforço. Certo. Então, cada um de nós tem que descobrir aquilo que gosta de fazer de forma ativa. Isso, né? Isso. É dançar? Então é dançar. Ótimo. Né? Vai dançar, procura ver quantos lugares tem, diferentes tipos de música, faz aula de dança, sai para... Hoje você vai a Buenos Aires para fazer aula de tango. E você tem... Na Alemanha se dança tango. Então, se você faz tango aqui e vai para a Alemanha, você vai dançar tango ao ar livre, em festas às sextas. Né? Eles fazem uns happy hour que são incríveis. Olha só. Então, eu acho que a gente tem que procurar
aquilo que gosta. Gosta de bicicleta? Vai para lugares que te possibilitem. Gosta de andar a cavalo? Vai para outros. Gosta de fazer trekkings mais difíceis? Né? Pegar quem gosta de surfar, quem gosta de nadar. Nossa, quantas atividades são possíveis, né? Que você descobrir. E meditar, e ler, né? Ir ao cinema. Infinitas, né? infinitas. São infinitas as possibilidades que te relaxam e te dão subsídio para uma vida que você possa acessar na hora da necessidade. Não tem as pessoas que rezam? Sim. As pessoas que meditam? Isso. Eu acho que a gente tem que fazer uso disso nas necessidades. Então, na hora que eu estou louca, estressada, é a hora que eu tenho que pôr em prática o que eu sei. É respirar, é parar, tomar um chá, é sair para aí, então, caminhar, porque eu, por exemplo, eu tenho essa necessidade. A forma como eu lido com a minha ansiedade é na ativa. Então, eu tenho que caminhar. E é isso que eu liberar gosto. as endorfinas do bem-estar. Isso nós falamos muito sempre no programa. Né? E você mora numa ilha. Isso. Quanto de mar nós temos? Mar que não tem onda, mar que tem onda, mar de areia dura, mar de areia Usufruir da mole. natureza, Né? A lagoa do bem-estar. Peri, a beira-mar aqui em São José, aqui na Palhoça. Quantos lugares afinados com Fica o a recado, possibilidade né? do bem-estar, né? Da saúde mental, saúde física. Isso mesmo. Isso mesmo. Então é isso. Muito bem, Luciana Petrelli, fotógrafa, produtora. Uma honra, uma alegria estarmos nessa muito bem, conversa muito aqui, neste dia. Então, suas últimas palavras finais aqui para as nossas mulheres empreendedoras, depois todo esse recado maravilhoso. Olha, eu acho que a gente precisa ter consciência da nossa condição feminina, né? Eu acho que nós temos dados terríveis sobre as condições ainda, das dificuldades que as mulheres vivem, seja nas ameaças, seja na violência e seja no assassinato mesmo, né? Nós temos um dado de 2017, infelizmente vou passar, foram 4.750 mulheres no Brasil mortas, né? Em diversas situações, mas todas elas de violência. Dado da Organização Mundial de Saúde, no dia 8 de março, na hora do Brasil, né? Então, é uma infeliz realidade. No entanto, eu estou aqui, você está aqui, você está aí na sua casa, numa outra condição. Então, ame-se, né? E aproveite essa condição feminina de ser a condição capaz, intelectual, de escolhas, né? E tenha em mente, eu acho que enquanto temos mulheres analfabetas e mulheres sofrendo violência, nós temos que ter atividades em prol desta mudança, né? Seja aqui, seja onde for. Né? A condição feminina é do mundo. É verdade. Né? Então, não temos como permanecer de olhos fechados a isso. Então, a minha mensagem é essa, né? Conteúdo, conhecimento e atitude. Então, 3 dicas aqui para vocês que tenham conteúdo, buscar o conteúdo, o conhecimento e as atitudes no dia a dia, na sua comunidade, na sua família, a educação na base familiar, aproveitar todas essas ensinar os filhos, né? Os meninos, as meninas, né? A serem presentes e fazerem por prazer, por responsabilidade, porque estão fazendo para si próprios, né? Mas principalmente porque assim é a sociedade, né? É uma atividade de colaboração. De interação, e quanto mais colaborarmos, melhor. E nós estamos aqui no programa Cuide-se Bem pela Top Web TV, colaborando e inspirando você que está nos assistindo a ter um estilo de vida mais saudável e produtivo. Se você quiser levar alguma palestra, levar informações, orientações para sua empresa, para suas equipes, associações, instituições, pode nos procurar, pode acessar o nosso site, é o www.claudiadesouzasantos.com.br,
eu terei prazer em atendê-los. Fica um grande abraço. Muito obrigada, Luciana. De nada, Cláudia, foi um Partilhamos prazer. de um momento alegre, que vocês também tenham uma ótima semana. Um grande abraço. Para vocês todos. Né?